A semana passada eu vou mostrar alguns exemplos. Então o controle fica uma coisa difícil, né? Deixa eu ver onde que eu posso achar o... Legal. Eu vou responder a sua pergunta, Elias, agora, mas vou fazer um ponto primeiro, né? Então, vocês estão vendo que o robô, ele tem um passo pré-definido de que ele coloca o pé alternando as gays, ou seja, as pernas, de para frente e para trás, e colocando, sempre deslocando com a cinemática inversa, né? Seja que quando ele está em cima de um pé, ele está empurrando para colocar o centro de gravidade mais para a direita e avançando ele um pouquinho, né? Até ele cair, até ele quase cair, e lá o segundo pé vai tocar no chão. Aí vai regular, então, o passo, né? Vai cair, pum, ele vai colocar o pé, segundo, ele vai fazer, colocar o pé no chão, usar, aí fica uma base fixa, né? Tem que não escorregar, onde que ele pode colocar a posição, né, do centro de gravidade que está aqui. Vamos falar que o robô é só essas duas mãos, né, essas duas pernas na cabeça. O centro de gravidade é aqui, então, uma vez que ele colocou o pé em cima, no chão, que ele está levantando uma perna, obviamente, vai ter uma tendência a cair, né? Então, ele vai empurrando para deslocar o centro de gravidade mais para lá, mais na direção da minha perna, que está no chão. Desculpa, mais na direção. Tem gente que está chegando. Colocar os dois pés, ele vai se deslocar assim, para ficar mais do lado da perna que está em apoio. Ele vai levantar, ele vai empurrar para poder projetar o centro de gravidade aqui, até cair assim. Mas ficando sempre dentro desse polígono de sustentação, né? A projeção do centro de gravidade no chão. E ele vai fazer exatamente isso que ele está fazendo assim, né? Você está olhando. E tudo é uma questão de controle e de cinética. É tudo uma questão de controle e de cinemática, viu? Aperta. Eu acho que no VREP, se não me engano, tem centro de mais visualization. Ai. Funciona assim? Tem que colocar isso no... Aqui. Vou ver cá para lá. Para trocar a cor? Não dá muito para ver a cor, mas tudo bem. Aí vocês vão ver aí, ó. E também vou comentar o tamanho do chão. É isso. Aí, olha só como que você faz. Vocês estão vendo esse ponto aqui? A projeção do centro de gravidade está aqui. Sempre está balanceando do lado onde que o robô está com o apoio no pé. E guardando ele, dá para ver aqui, guardando ele, vou tentar fazer uma coisa. Está no iCard, para entender melhor.
Então, em uma estrutura completamente dinâmica, como você pode ver, está ligando objetos que são dinâmicos, né, com Dynamic Properties, são objetos dinâmicos ligados via motor a outro objeto dinâmicos, ok? Com inercia, com tudo isso. Agora, eu vou só fazer uma coisa aqui, vou tentar... não posso... desculpa. Comando. Esse componente eu vou apagar. A bolinha lá também, deixa eu ver. Porque esse também vou apagar. Só para poder ver. Não, mas eu tenho que mostrar. Você tem que mostrar. Aí, se vocês estão olhando, a projeção do centro de gravidade no chão está sempre controlado, né? Projetando um pouquinho para frente, um pouquinho para frente do ponto de apoio, um pouquinho para frente do ponto de apoio, mas controlando para sempre estar dentro dessa marca aqui, no chão, né? Eu deveria mostrar meio onde que está a projeção, mas, enfim, é isso, né? Tá? Respondendo. Então, esse efeito é a técnica de Vovô, mais ou menos, para poder... é a técnica do Vovô para poder... Do Vovô é a técnica antiga, né? Matemáticas que estão para fazer robôs, fazer o controle das gates e guardar o equilíbrio. É uma coisa bem controlada, onde que temos um controle completo sobre o mecanismo de como fazer o robô andar. É só uma questão de tuning. Aí isso é simples, né? Muito mais simples que o robô que você vê no Boston Dynamics, que é capaz de fazer coisas absurdas, porque é muito mais complicado do robô da Boston Dynamics, porque eles estão fazendo controle PID das coisas dos pés, usando todos os graus de liberdade do corpo, até os braços para equilibrar, o tronco, todos os graus de liberdade, e a quantidade de grau de liberdade, para responder na pergunta do Elias, eu vou apresentar aqui um robô no qual estamos trabalhando, um robô humanoide que se chama Marta. Um robô assim. A Marta... Cadê? Ela tem 25 graus de liberdade. Eu tenho que fazer assim. E posso fazer... Aí. Ela tem 25 graus de liberdade no total, né? Sendo aqui. Sendo 25 motor, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por perna, 3 por tronco, 2 para a cabeça e 1, 2, 3 para cada braço. Então, o total é 26. Tá? Então, o grau de liberdade que você tem, a quantidade de grau de liberdade que você tem, era isso. Né? Bom, você está vendo que para o Uncanny Valley tem várias graus de liberdade. Esse ele é meio passivo, se eu não me engano, mas, enfim, de ativas são essas aqui. Então, a quantidade de liberdade, normalmente, do robô é a quantidade de motor que ela tem. Agora, tem redundância. Por exemplo, nós vamos ver hoje, agora mesmo, que um robô que tem mais de 7 graus de liberdade, manipulador, é um robô mais de 6 graus de liberdade, é um robô, a partir do momento que eu digo que tem mais que 6, eu perdi a palavra, ele é redundante, né? Porque significa automaticamente que vai ter, para chegar a uma certa posição no ar, né, no
6 graus de liberdade do ar, ele vai ter várias possibilidades de chegar no mesmo resultado. Tá? Agora, se são, dependendo do arranjo dos graus, tem graus que são, como nós vamos ver, são, se por exemplo você tem grau paralelo, ligado consecutivamente paralelo, aí eles não vão levar uma nova eles não vão chegar no ponto eles não vão ajudar a chegar aos 6 graus de liberdade do ar que você pode pegar com o seu manipulador. Seja o caso aqui, porque daqui para cá os eixos são diferentes, mesma coisa entre isso e isso está diferente, 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 mas entre isso e isso estão os mesmos. Ou seja, que esse robô ele não tem muitas possibilidades de chegar no mesmo pose de orientação do pé por uma pose de orientação do pé. Esses 2 graus aqui, eles ajudam só a modificar. Então, enfim, vocês vão ver. Bom, eu não vou aprofundar nisso. Então, eu estava falando então que esses robôs humanoides que tem um controle assim, é muito mais um controle programado, onde você está fazendo tuning dos parâmetros do PID, de cada músculo, de cada motor, para poder, baseado na IMU também, e a força de contato que você detecta no chão, você muitas vezes coloca um sensor de pressão no chão para ver como que é, detectar essa força de pressão, o force torque sensor, e cada um no indefector, seja no pé, ou diretamente em todos os motores, de calcular isso, fazer muitos loops complexos de controle de um em cima do outro, fazer esse tipo de coisa, usando os braços, e fazer um tuning que está super complicado, por um modelo super complicado, mas Boston Dynamics é muito bom com isso. Esse é um jeito de fazer, mas tem o futuro que está chegando, mas que ainda não está exatamente aqui, e de aprender ao robô a fazer esse tipo de coisa. Como que se aprende? Deixa eu ver. Eu coloquei os vídeos. Por exemplo, olhando a Marta. Bom, nós vamos olhar a Marta. Vamos ver primeiro esse tipo de robô, que é um robô quadrupede, que tem uma coisa. Então, para poder fazer os gates para ele avançar por ar, usamos o simulador com um parâmetro, com algoritmo de machine learning e com algum parâmetro que vão definir como o que tem que fazer, que é um failure e tudo isso. Você quer que o robô seja capaz de chegar e avançar, né? E ele vai se virar com várias épocas de testar, de mudar esses parâmetros de velocidade, de sincronicidade, de posição que você está detectando cada pé, para poder ele fazer um movimento. Você joga isso dentro do caldeirão da machine learning, que é mágica, né? É mágica negra essa coisa, né? Não é científica. Eu vou falar igual no velho, sabe? O velho científico que está refractante nessas coisas de machine learning, que tem muito. Porque machine learning não é novo, né? Desculpa. Desde os anos 70, se não me engano, começou já a entrar lá. Mas a comunidade científica, tanto na visão machine learning, pattern learning, do pattern matching e outro, tipo robótica também, estava vendo essa coisa de machine learning como uma coisa onde que você não tem ciência dentro. Você bota um pouquinho disso, você joga, você vira, não é uma coisa científica, né? Só que com Deep Learning, o Yann LeCun, que é um dos pais fundadores do Deep Learning, nos anos 80 ele começou a fazer esse tipo de coisa e de pouco a pouco ele conseguia fazer a coisa, especialmente no mundo da visão, ficou uma coisa, como nós vamos ver, uma coisa absurdamente sensacional para reconhecer, usando estatística, entropia e muitos dados que é possível, obrigado à internet agora de fazer, que faz que
tirando uma foto de um objeto, reconhece o objeto, mesmo se esse objeto nunca foi feito, foi fotografado, né? Eu estou pegando essa garrafa aqui, o algoritmo vai reconhecer que é uma garrafa, porém, não tem uma foto específica dessa garrafa. O que aconteceu? Que a visão robótica do robô era de detectar, de tirar uma foto, exemplo, né? E de tentar pegar alguns pontos fisicamente, o gradiente de cada ponto para detectar qual é, na periferia de cada pixel, como que é em relação aos outros, fazer um base de dados. Agora, eu faço isso, eu troco isso para uma coisa torta, por exemplo, assim, ela faz assim, vou tirar S, ele não vai conseguir detectar com regras matemáticas que estamos colocando, por exemplo, ele ia colocar que está reta aqui, está. Não, aqui, agora não é reta, é deformado, mas ele vai reconhecer uma garrafa com algoritmo de Deep Learning. A mesma coisa aqui, o Deep Learning está tentando, ajustando, testando, falhando, né? Você tem o objetivo de não cair, então cair, de avançar e não cair, e ele vai achar o jeito que você nem pensou de avançar, passam os parâmetros, velocidade, simplicidade, para poder fazer isso. Com o robô tipo humanoide, você pode fazer com machine learning, foi o caso aqui. Ele vai, aí, para fazer estabilidade, viu? Estabilidade, você já viu? Ele está tirando uma bola em cima dele, e o que está acontecendo? Está recuperando a dinâmica, né? Seja, ele está guardando a força, compensando o leve movimento para poder guardar o centro, a estabilidade. Isso a Marta aprendeu, né? Marta é esse robô. Mas para andar, o pai Bullet, aí esse robô está capaz de andar, mas ele mexe. Então, a pista é feita a partir desses 25 graus, talvez não da cabeça, né? Mas 25 graus de liberdade, estão livres de fazer o que eles querem. Mas está tentando de colocar regras para poder mexer eles de um jeito que você tem que tentar ter um objetivo, seja de avançar, seja que tentar sem cair, né? Você está medindo a altura do centro de gravidade, se ela está caindo embaixo de um certo nível, o robô caiu, você para a experimentação, muda um pouco os parâmetros, os 25 parâmetros mais outros que você tem, talvez de repetition que você tem das coisas, e você faz se mexer aleatoriamente para tentar convergir numa solução onde ele é capaz de avançar, e no final ele acha um jeito de andar, viu? Essa dinâmica é muito simples, assim, né? É Deep Reinforcement Learning, seja que tem se eu estou fazendo certo, eu estou ganhando o algoritmo, né, está ganhando uma coisa para funcionar, tá? Um benefício. Se ele está fazendo uma coisa errada, ele está perdendo, então estamos tentando maximizar o ganho, né? A Marta é capaz, então, de andar, depois de vários treinamentos, um jeito muito estranho, caiu. Esse é um teste. Ela faz o outro. Ela tem a tendência a fazer micro-step, para não cair, mas esse é tudo coisas que tem que fazer de tuning para incentivar ela a levantar os pés. Então, no final das contas, viu, mas ela está conseguindo avançar. É um trabalho work in progress, dificultado pelo fato que as pernas são bem pontudas da perna. Então, realmente, simplesmente o centro de gravidade azul é sempre tentando ficar perto, ela está tentando minimizar, naturalmente ficando perto do centro de gravidade. É mais ou menos assim que a natureza funcionou, né? Test, try and error, esse tipo de coisa, né? Enfim, tudo isso para falar da nova tendência, então, para poder fazer o controle desses robôs. Aqui nem temos, nesse caso, nem temos cinemática direta do esquerdo envolvido. Não temos. Só temos parâmetros, objetivo, recompensa positiva e recompensa negativa, dependendo do resultado do algoritmo escolhendo um parâmetro de velocidade para tal motor a tal momento. Isso. Provavelmente é assim que funciona. Então, queria só fazer uma
um comentário sobre como funcionam as coisas. A robótica, infelizmente, a robótica do futuro está bem aqui. Não está no tuning, coisas, não, está na parte de treino. E o que falta é, uma vez que você treinou milhares de vezes seu robô dinâmico a fazer uma coisa assim, a realidade vai ser um pouquinho diferente, porque a dinâmica que você tem, o modelo não é perfeito, e a transferência desse modelo que você aprendeu dentro com o robô simulado, rodar bilhões de vezes o algoritmo para poder fazer o tuning de cada pedacinhos, transferir esse conhecimento dentro de uma máquina real que está um pouquinho diferente do que da simulação, porque os modelos simulados não é exatamente o mesmo, porque o Dynamic Engine não é perfeito, tudo isso, aí ainda tem um gap. Uma vez que esse gap vai ser um gap, tem um buraco que faz que não funciona bem. Uma vez que esse buraco vai ser tampado, ele está reduzindo, está começando a ter alguns resultados de transferência de Deep Reinforcement Learning dentro da máquina real. Uma vez que esse gap está, o pesquisador que vai conseguir achar um jeito de fechar esse gap, um jeito perfeito, onde você pega o resultado do cálculo do Deep Learning e aplica diretamente isso dentro do algoritmo que controla o motor real desse robô, sem ter que fazer muitos ajustes, nada, que funciona. Aí, a partir desse momento que nós vamos ter essa tecnologia, aí tudo vai ser machine learning, tudo vai ser feito. A gente vai fazer o desenho do robô dentro do simulador, tipo VREP, com Dynamic Engine super rápido, jogar isso no cluster na Amazon para poder rodar em paralelo bilhões de testes ao mesmo tempo e ver o qual que é o melhor, pegar isso, vai achar talvez outro jeito de mexer, de andar, de manipular coisas, de fazer coisas, pegando esse resultado, transferindo isso diretamente numa máquina e pronto. Não estamos lá aqui. Mas uma vez que é assim, tudo o que eu estou falando para você, então, até a parte de um robô manipulador, mas isso é difícil a cabeça dos industriais é difícil de mudar, especialmente quando funciona bem, né? O robô da indústria 3.0 automático, que vai super rápido para pegar a peça e colocar super rápido e preciso, que foi feito só com tuning de PID e de coisas assim, aí vai ser uma coisa onde vai ser realmente robótica indústria 4.0, onde que o robô ele não está realmente sabendo o que ele está fazendo, mas você vai aprender, ele vai se adaptar. Tipo, se você está olhando nos robôs no móvel, acho que não móvel, né? Tipo esse robô aqui, que foi um fracasso comercial, infelizmente. Acho que eles não estão da iRobot, acho que eles não estão fazendo mais, mas é um robô tipo antropomórfico, né? O Baxter, que é capaz de fazer várias coisas, onde que ele trabalha realmente no meio do ser humano e faz algumas coisas que você está aprendendo para ele fazer. Tá? É um robô industrial que está fazendo. Tem uma empresa no Japão que está trabalhando não com esse robô, mas com outro que se chama... Será que tem um modelo aqui? Não me lembro. Eu tinha visto um modelo, mas ele não está aqui. Que está capaz de... onde que 1/3 da população na bancada, né, de produção são robôs. Até os japoneses, eles fazem o Taiso. Sabe? O Taiso são... Antes de começar, eles fazem alguns exercícios, música, sabe, para esquentar os músculos, todo mundo faz isso, e até os robôs estão fazendo isso para fazer parte, sabe, tipo, como se estava fazendo parte da time, mas esse é muito japonês. Bom, enfim. Bom. Aí estamos ainda usando machine learning, estamos usando machine learning, mas não é deep learning. Machine learning, tipo, você está aprendendo o robô, você pega o robô, ele tem controle assim, tem de impedance control, onde ele vai seguir a sua mão, você pega essa coisa, bip, ele vai pegar, bip, e você não passa, você quer, ele guarda, então ele vai fazer isso sozinho. Depois tem algoritmo de inteligência artificial para ajustar um pouco, o movimento ele consegue fazer, mas ele modifica um pouquinho, por exemplo, se você aprende ele a pegar isso aqui, se isso não está aqui, mas está aqui, ele não vai fazer isso, né? Ele vai se corrigir, ele vai fazer isso. Mas tem que ser bem pretinho.
É um robô que vai aprender. E ele faz as coisas. Ele faz. Ele não se adapta, ele é bem burro, né? Mas a inteligência artificial já está começando a entrar lá dentro. Tá bom? Bom, sem me estender mais nessa coisa, eu vou entrar na parte mais teórica da aula, onde que nós vamos aprender os conceitos para o movimento, para poder dar um movimento, um andar, nós vamos pegar algumas ferramentas a mais que a gente, outra vez, a gente fez uma relembrança um pouquinho de alguns conceitos de cinemática, né? De cinemática, vou mostrar para vocês aqui. A semana passada a gente viu alguns básicos para a cinemática, né? Seja, só para se lembrar, né? A gente viu que podemos ter uma rotação, uma translação, rotação uma combinação dos dois. A gente viu essas definição de como definir um vetor de posição, né, como definir um vetor sempre em relação a um frame, e você pode adicionar esses vetores mais, né? Bom, essas são as coisas que a gente viu a semana passada. Como definir uma rotação, como fazer um vetor de transformação de velocidade, né? A rotação angular, como a gente viu, eu estou passando isso, tudo isso, a gente viu a semana passada e conseguimos chegar até essa definição de o que é uma translação, o que é uma rotação, e combinando os dois, colocando dentro de uma matriz homogênea de transformação que vai exprimir um certo vetor, né, baseado, exprimido dentro do frame, aqui é o frame inercial, baseado no conhecimento desse vetor dentro de um vetor mais local, dentro de um frame, sabendo a posição do frame e em relação ao frame inercial, e qual é a rotação entre o frame B, qual é o tipo de rotação entre o frame B e o frame em relação ao mundo inercial. Tá? Mesma coisa para a velocidade angular, e a gente viu os differentiation of position vector, de como fazer para manipular os vetores dentro de frames diferentes. Tá? Essa era a semana passada. Agora, nós vamos continuar, nós vamos aplicar outro conceito, nós vamos definir outros conceitos super importantes, que são General Coordinate, o Jacobian, e como que se aplica na cinemática. Tá? Então, primeiramente, nós vamos ver o que é o General Coordinates, a coordenada geral, né? E definir o que é o Jacobian. Nós vamos introduzir esses conceitos aqui, dentro do conceito essas ferramentas matemáticas aqui, não, esse não é ferramenta matemática, mas essa parametrização aqui, misturada a esse objeto matemático, ferramenta matemática que é o Jacobian, ver como que isso se coloca dentro do conceito de cinemática inversa e de cinemática inversa e differential cinematics. E depois nós vamos discutir da cinemática da estrutura cinemática para uma plataforma móvel. Então, primeiro General Coordinate, depois Jacobian, Inverse Kinematic, Differential Kinematic, Redundancy e Singularity, que são duas coisas importantes a entender para evitar problemas, e a estrutura cinemática do robô. Tudo isso, né, mais a aula passada, que nós vamos fazer aqui em meia hora, 45 minutos, mais os exemplos, tudo isso, nós vamos chegar um dia, eu acho. E um programa, tipo, um semestre de programa de graduação. Então, bastante o seatbelt, né? Vai ter que segurar firme, mas vocês vão ver que vocês vão entender. Eu tenho um comentário aqui no chat,
Os elementos... Então, perto dos 25 que a gente viu, se eu não me engano. Talvez um pouquinho mais. Não sei se a Marta não tem, até 25, 26, talvez, grau de liberdade. Por aí. Então, General Coordinates. Vamos lá. O que é esse Generalized Coordinate? É um set de variáveis independentes, não que seja dependendo um ao do outro, né? Ou seja, uma bicicleta onde você está girando, está pedalando, você está girando a primeira se chama, roda, né? Que com a cadeia vai girar a segunda roda, né? Não, esses não são dois graus de liberdade, não são dois variáveis independentes, elas são dependentes, né? Uma da outra, né? Não é isso. Eles contaria com... Então, são sete de variáveis independentes, General Coordinate, que se chama Q, o vector Q, que descreve de um jeito único a configuração, o movimento do robô, o movimento do sistema do robô. Por exemplo, tem um que certamente você já ouviu falar, do General Coordinate, que vocês podem usar, é o famoso Donavit-Hartenberg, os parâmetros de Donavit-Hartenberg, né? Que se usa no caso de robótica industrial. Quem nunca ouviu falar dessa Donavit-Hartenberg parâmetros? É um jeito de colocar os frames um em relação ao outro para definir quais são os ângulos. Vamos fazer uma coisa um pouquinho similar aqui, mas não sem seguir as regras que Donavit-Hartenberg colocaram para formalizar dentro do mundo industrial o fato de ter um robô, você tem um robô seguindo os parâmetros do Donavit-Hartenberg. Se você continua a colocar outro robô linear, outro serial, do outro lado, continuando a adicionar as coisas, fica mais fácil de calcular tudo, porque você pode usar, mas enfim, bom. Aí, por exemplo, para ilustrar então o Generalized Coordinate, aqui temos um double inverted pendulum, ou seja um motor aqui e dois links, ok? Para definir, então ele pode ser colocar em qualquer lugar do plano, né? Seja uma orientação, ele tem 3 graus de liberdade e ele pode atuar, seja a posição em X, a posição em Y e o ângulo. Seria 3 parâmetros que ele pode andar onde que quer. Então, para definir o movimento após desse robô, esse robô inverted pendulum, podemos definir, por exemplo, uma referência local, seja isso, esse ponto aqui, vai ser, o robô está localizado em X e Y, ok? E podemos definir dois ângulos, um ângulo em relação a Y e um ângulo em relação a esse motor, né? O ângulo aqui. Assim, com esses 4 parâmetros, estamos capazes de definir onde e como está a posição do plano desse robô. Vocês concordam, né? Então, o X e o Y vai ser a posição local desse ponto de referência, o alfa e beta são a posição que vão definir os ângulos do robô. Podemos usar outras. Eu poderia medir isso, poderia medir a posição do centro, por exemplo. Então, aí esse vector Q, em Generalized Coordinate, seria um stack, né, único que define um stack de parâmetros que unicamente vão definir a posição do após desse objeto, né? Seja X, Y, alfa e beta. Okay? Com isso, se eu passo X, Y, alfa e beta, você sabe o que representa X, é a posição desse ponto aqui, o que é alfa, o ângulo entre o Y, né, o Y e o ângulo da coisa, e beta que é mais local, aí eu posso colocar isso em qualquer lugar, em qualquer forma, dentro do plano. Tá? Mas não é o único jeito de fazer. Podemos, por exemplo, fazer isso, definir que nós vamos definir a posição do centro do seu robô, ok? Do motor, assim, X, Y, né? E funciona também. E o ângulo alfa, que seja o ângulo que vai definir a orientação desse
desse link em relação ao vetor, ao eixo x, e esse beta, a mesma coisa, mas desse link em relação ao epsilon. Né? Na maior parte dos casos, né, nós vamos usar o General Coordinate, que corresponde diretamente ao Joint Actuator, seja o motor, né, e o Degree of Freedom do actuador. Ou seja, mais uma situação mais similar assim que nós vamos fazer. Que é uma coisa que Dona Rita Hartenberg está fazendo também. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Vocês vão ver como que nós vamos modelar isso. Tá? Então, esse General Coordinate, então, ele vai exprimir, né, todas as quantidades necessárias, né, tudo que precisamos saber dentro de uma função que se chama General Coordinate. Ou seja, nós vamos poder definir esse vetor P, né, em relação ao frame I, vai ser esse vetor P em relação ao frame I, mas com todas as considerando todas as coordenadas, seja x, y, alfa, beta. Aí lá dentro nós vamos ter essas variáveis. Algumas vezes essas variáveis vão ser coisas fixas, variáveis fixas que não são variáveis, então, às vezes não. Aí são coisas que você pode fazer. Aí, por exemplo, a gente teria, se esse é um motor, isso é uma coisa fixa, uma base fixa, vamos falar que isso é fixa, né? A gente não precisa colocar o x, y aqui, mas aí nós vamos controlar esse motor, a orientação do motor, como que o motor vai girar, vai ser controlado, a única variável vai ser esse motor. Tá? Outra ferramenta super importante é o Jacobian. O que é o Jacobian? O Jacobian é a derivada parcial da posição do vetor. Ela se nota J, é uma matriz J, uma matriz, né, quadrada, normalmente. É melhor quando é quadrado, mas não é quadrado, sempre, infelizmente. E quando ela é quadrada é fácil de inverter, vocês vão entender por quê. Então, essa matriz é a derivada parcial de todos os elementos do General Coordinates em relação desse vetor, quer dizer, é a derivada do vetor UP, né, do vetor do L effector, né, em relação a todos os elementos do Generalized Coordinate. Seja que nós vamos ter, vocês vão ver, cada linha aqui vai ser, cada coluna aqui vai ser de derivar esse vetor ROP em relação a cada um, sucessivamente, cada um dos elementos do Generalized Coordinate. Okay? É isso para todas essas coisas. Nós vamos ver isso mais em detalhe. O Jacobian é muito importante para a kinemática. Por quê? Porque ele está usando para poder fazer um mapeamento, né, do que está mudando de uma posição para outra. Pode ser um delta, uma velocidade, né, ao longo do tempo, como que mudar a velocidade angular desse ângulo a um delta t, depois do próximo delta t, calculando isso para poder mapear esses movimentos a partir do General Coordinates, seja de qual é o certo de ângulo, para o Cartesian Space, seja o Cartesian, seja a posição x, y, z, alfa, beta, gamma, em relação à inercial, por exemplo. Né? Um outro espaço de representação que seja, não necessariamente o Cartesian Space. Então, vamos lá. Se estamos fazendo um mapeamento linear das velocidades cartesianas, seja a velocidade esse meu end effector, eu estou aplicando um vetor para cá. Eu quero exprimir, eu quero fazer, olha, meu dedo é a direção do vetor. Estou dando uma velocidade para cá. Ok? Quando eu estou fazendo isso, eu estou abrindo, vamos falar que eu tenho 1, 2, 3 graus de liberdade, né? Que são paralelos, né? Seja que eu não só posso atuar nesse plano, né? Bom, eu posso fazer isso, assim. Então, se eu der uma direção para cá, de vetor para cá, esse vetor RP dot,
tem uma velocidade, essa é a minha velocidade RP dot, essa direção aqui, e eu vou usar, vai ser igual a derivado desse vetor P, ou é a base, P é o ponto do meu dedo, aqui, o ponto da minha mão, e a derivada disso, em relação a todos os meus parâmetros do General Coordinate, seja o ângulo aqui, o ângulo aqui, o ângulo aqui, né, os motores aqui que eu tenho, vezes a velocidade desse que eu já tenho. E isso vai me dar JQ dot, a velocidade angular de cada um dos meus motores. E isso, a velocidade de cada um dos meus motores, multiplicado pelo jacobiano, vai me definir qual vai ser a velocidade que eu vou ter no indefector, ok? Esse, então, é legal para poder fazer, usando essa expressão matemática, é legal para poder fazer, exprimir uma restrição, por exemplo, eu estou aqui, eu não sou um manipulador, né? Essa é uma perna, não é uma mão. Então, a restrição pode ser que essa perna está tocando no chão e, então, ela está empurrando, né? Está empurrando, assim. Eu vou colocar essa é minha perna, eu estou apertando aqui, então eu vou poder falar que a velocidade desse ponto é um obstáculo, então, uma restrição, então ela vai ser zero, ou seja, que eu vou me empurrando, né? Se não tem restrição, o contrário que vai acontecer, eu vou mexer minha perna assim, né? Okay? Mas, também, essa expressão do jacobiano assim vai poder ajudar a fazer um trajetório controle, porque eu vou saber onde que é o meu vetor, se eu estou calculando isso. Então, eu vou ser capaz de usar essa ferramenta para seguir esse meu vetor, né? Eu vou colocar o vetor para poder seguir uma trajetória, né? Fazer uma trajetória de controle, ou seja, de controlar, vendo que eu estou me escapando do caminho certo para corrigir, para poder seguir, tá? Usando, então, esse jacobiano. Mas, também, nós podemos fazer também, ver isso, esse jacobiano, como uma ferramenta que vai fazer um mapping linear do que está mudando dentro das General Coordinates, dentro do Cartesian Space. Seja útil para forward e inverse cinemática. Olha, isso é um ponto importante, que nós vamos ver com muitos exemplos depois. O delta RP, seja, delta RP é o vetor do P em relação a I no instante T. No instante T mais 1, ele está aqui. Então, eu passei dessa posição a essa posição, né? Então, esse delta RP ele pode ser exprimido também com o jacobiano vezes o delta Q, seja o delta, a variação de ângulo de cada um dos meus joints aqui para passar dessa posição a essa posição, ok? Isso, se você usar assim, vai ser capaz, você vai fazer a cinemática direta, a gente já viu, seja como de onde que eu estou, até onde que eu vou, como se eu aplico se eu aplico esse delta ângulo de cada um desses cada joint, né? Se eu adiciona 5 graus aqui, 25 graus aqui e tira 30 graus aqui, onde que eu vou estar? Eu vou estar aqui, uma certa posição, eu vou saber onde que eu estou relativamente a essa posição o tanto tempo depois. Se você faz invertir, como que nós vamos fazer, vai ser o contrário. Eu estou aqui, eu queria me deslocar de 3, eu estou minha mão está na posição 1 em relação inercial, 1, 2, 3, mas eu quero ir a 2, 2, 3, então como que eu faço para passar de 1, 2, 3 a 2, 2, 3? 2, 2, 3 seria isso, por exemplo, né? Seria isso, então. Como que eu faço para calcular isso? Eu vou, qual é o delta de ângulo que eu tenho que aplicar para fazer isso? Aí o jacobiano vai ter que colocar do outro lado, né? Eu sei de quanto eu quero me deslocar, o jacobiano eu vou ter que colocar aqui, e aí eu vou saber o delta Q que eu fiz, né? Ok?
Vamos calcular qual é a diferença de ângulo. Eu tenho que adicionar 25 graus aqui, reduzir menos 35 graus no joint 2, e no joint 3 eu tenho que colocar mais 4 graus. Ok? Para chegar ao que eu quero. Essa é cinemática inversa. Beleza? Está claro? Sim? Está claro? Talvez, mas eu acho que precisamos mais de exemplo, né? Vamos lá. Aqui temos um manipulador que é linear, né? É planar, quer dizer, 3 graus de liberdade, 1, 2, 3 motor, 3 graus de liberdade. Ele está definido assim, né? Então, sabendo que temos um objetivo para chegar, que é esse, dentro do plano, que é esse objetivo aqui, queremos definir qual é o ROF, goal. ROF goal seria esse ponto aqui, esse vetor aqui. Como que seja a expressão dessa posição aqui, dentro em relação ao frame, seja definir o vetor OF em relação ao frame inercial. Tá? Esse ROF goal vai ser uma função desse ROF, né, desse vetor OF, que independe do generalized coordinate, que primeira coisa a fazer é identificar quais vão ser os generalized coordinates. Para fazer isso, nós vamos colocar o seguinte, nós vamos colocar essas variáveis aqui, seja frame a cada um desses lugares, e as variáveis vão ser esse Q, Q1, Q2 e Q3. Né? Esse é o jeito bem tradicional de fazer. Seja que temos vamos dizer, que temos uma representação do general coordinates de cada um, descrevendo a partir de frame, o que são cada um desses frames estão ligados a um motor, né? Que está e a posição desse frame está obviamente dependendo dos ângulos anteriores, né? Por exemplo, isso está dependendo do ângulo aqui que é fixo, né? Isso vai depender de que foi, esse frame vai depender da distância L0 e L1 e também vai depender do Q1, né? Como que está. Essa posição desse frame aqui vai depender de L0, L1 e L2, obviamente, e da orientação Q1 e Q2, para poder definir esse frame. E dentro desse frame, eu sou capaz de definir o ângulo, né, Q3, um parâmetro para definir a posição desse ponto F espacial, tá? Baseado na Q3 e L3. Tá claro? Então, usando então o jacobiano, né, infelizmente não sempre o jacobiano tem embutido dentro, né? Seja que A ou F de Q é igual a jacobiano de A jacobiano vezes Q. E aí estamos com esse jacobiano, teria que colocar do outro lado para poder definir onde que a cinemática inversa, por exemplo, né? É isso que queremos saber como fazer para colocar desse lugar aqui a esse lugar aqui, quais são os sets de ângulo que temos que fazer. Essa é a cinemática inversa. Infelizmente, esse vetor AOF, que está variável dependendo do que, não é facilmente invertível em closed form. Closed form, seja uma função bem... Nesse caso, sim, não é difícil de fazer. Mas, dependendo da configuração, fica difícil. Seja com 3 graus de liberdade, o manipulador, o robô serial, é fácil de fazer em closed form a cinemática diversa e direta e inversa. Mas, a partir do momento que começa a aumentar, fica complicado. E quando é 7, a partir de 7 não dá. Mas, porque o robô é redundante. Então, como que podemos então fazer para poder chegar nesse ponto? Podemos usar iterativamente, né, o passo onde que nós vamos fazer uma sucessão de mudança dos ângulos para tentar convergir a fazer essa distância OF diminuir, usando verificar a cada step o vetor para ver se o vetor
RF e o vetor RF Go estão muito perto no sentido estão ficando perto no sentido dos mínimos quadrados. Aí, primeiro passo, então, vai ser, começa a partir de uma determinada solução. Você conhece o modelo do seu robô, você vai aplicar a cinemática direta, seja, vamos calcular, né? A cinemática direta vai falar a pose, vai definir esse vetor OF em relação a I, o frame inercial. Esse vetor OF. Nós vamos também linearizar essa função AOF perto da solução usando o jacobiano, né? Para mapear todos os deltas que precisamos aplicar para poder chegar mais perto possível dessa coisa. Seja que nós vamos fazer o jacobiano e a derivada desse vetor R em relação a todos os parâmetros do generais coordenado Q, com Q igual a QI. Isso vai dar para a gente, nós vamos aplicar delta R, seja a diferença entre esses dois vetores OF, vai ser essa distância aqui, delta R. Esse delta R vai ser igual à matriz do jacobiano, vezes o delta Q, seja os ângulos necessários, o delta necessário para poder chegar a reduzir essa coisa, essa distância, né? E para poder fazer isso, o que queremos é o delta Q, seja saber de quanto temos que mudar esses Q e quanto não temos que mudar esses Q para poder colocar isso aqui. Então, aí esse delta Q que queremos colocar, esse delta Q está pré-multiplicado para o jacobiano, então temos que pré-multiplicar para o inverso do jacobiano, seja, o inverso do jacobiano vezes o delta R que temos aqui, vai dar para a gente o vetor que é a condição de quais são os ângulos que temos que colocar. Tá? Só que tem um problema. O problema é que essa matriz J, para ser invertível, ela tem que ser quadrada. Não é necessariamente o caso. Então, temos que usar, então, o J vira J transpose, virar o J mais, que na verdade é um pseudo-inverso do jacobiano J. Uma pseudo-inversa. Né? Ok? A pseudo-inversa, se você se lembra como funciona, se você não se lembra, ou se nunca você o fará. Nós vamos ver como que é daqui a pouco. Tá? Então, fazendo isso, dependendo de um determinado delta R, seja a distância entre esse ponto e esse ponto, né, o vetor entre esse vetor aqui, né, que temos entre onde que eu estou e onde que eu quero ir, vai ser possível de usar isso, vai ser pré-multiplicando isso para o inverso do jacobiano, seja o pseudo-inverso do jacobiano, a pseudo-inverso do jacobiano, nós vamos ser capazes de evaluar quantos delta, qual é o delta de ângulos que temos que aplicar para poder se aproximar, para poder chegar na solução. Tá? E isso tem que fazer de um jeito iterativo, seja que nós vamos fazer de pouco a pouco. Uma vez que a gente fiz esse cálculo, vai ser uma solução numérica, não tem jeito. Essa solução numérica vai ser definida aqui. Nós vamos aplicar a posição atual, né, de Q1, Q2, Q3, nós vamos adicionar a pseudo-inverse multiplicada a diferença de posição entre onde que eu estou, onde que eu quero ir e onde que eu estou. Isso, nós vamos adicionar esse leve movimento que está convergindo nessa direção para ser o próximo passo, né? E aí nós vamos ter o próximo passo de general coordenado QI mais 1. E nós vamos continuar, a partir desse novo QI mais 1 vai ser o novo QI, que nós vamos continuar, então ele vai ser mais perto, né, do resultado. Nós vamos calcular a cinemática direta disso e fazer a mesma coisa, linearizar a periferia de J, e inverter e calcular, adicionar o resultado da matriz do jacobiano, o nível jacobiano vezes o vetor de erro, adicionando isso o Q onde que estamos, seja delta Q, e vai ser o próximo, etc, etc, etc. E nós vamos iterar isso até chegar perto o suficiente que esse delta, essa diferença entre a
posição de onde que eu estou e onde que eu quero ir seja suficientemente perto para falar, tá bom, cheguei ao meu destino. Esse é o sistema, assim, o sistema iterativo para cair na solução que você quer, tá? Essa é a ideia. Beleza. E temos uma outra ferramenta, então, que é o Differential Kinematics. O Differential Kinematics, o objetivo é de controlar o robô, né? Na robótica, o objetivo é de controlar o robô, né? Muitas vezes, o objetivo é não só de achar a coordenada geral para poder chegar até a decisão, até o ponto final, mas também de levar o robô seguindo um caminho para chegar até um caminho suave para chegar até esse objetivo, né? Nesse caso, nós vamos usar o suave diferencial tem a ver com velocidade, né? Então, vocês estão sentindo lá que nós vamos diferenciar, né? Diferencial né? De posição, a diferença de posição vai ser derivada, diferencial, né? Para poder chegar a fazer uma velocidade, um controle da velocidade para poder chegar até esse ponto aqui, né? Seja uma trajetória que fica mais suave para chegar até o objetivo. Aí, aí nós vamos fazer o seguinte, em vez de controlar a posição RF, o vetor RF, nós vamos falar de derivando esse RF, vai ficar RF dot, seja que nós vamos controlar a velocidade instantânea do manipulador, do ponto do end effector do manipulador, seja a velocidade desse ponto F em vez da posição desse ponto F. A cinemática diferencial fala que o Jacobian vai mapear linearmente a velocidade generalizada, velocity, não parâmetro, né? Para a velocidade do end effector. Ou seja, a velocidade, nós vamos ter um mapeamento desses Q1, Q2, Q3, dot, Q dot 1, Q1 dot, Q2 dot, Q2, 3, ou seja, a velocidade dessa coisa, desses motores, a velocidade aplicada, a variação de velocidade desses motores, vezes o Jacobian vai dar a variação de posição, ou seja, em termos de delta T, a velocidade desse ponto F. Ok? Então, aí temos o problema inverso, o inverso diferencial kinemático, seja que aí nós vamos ter se eu estudando tal velocidade, aqui nesse caso, se eu estudando tal velocidade desse motor, tal velocidade desse motor e tal velocidade desse motor, nessa estrutura aqui, qual vai ser a velocidade que eu tenho no meu ponto F? Essa é a cinemática direta, né? Do diferencial cinemático direto. A diferencial cinemática inversa é o contrário. Eu quero mexer, eu quero dar essa velocidade para esse motor, para esse robô, para esse ponto do seu robô. Eu quero dar essa velocidade R ponto. Então, como que eu vou fazer para poder dar essa velocidade? Eu vou ter que calcular qual é a velocidade que eu tenho que passar para cada um desses motores aqui. E para fazer isso, eu vou ter que determinar o general velocity, que vai ser Q dot, seja esse vetor Q1, Q2, Q3, Q1 dot, Q2 e Q3, definir que é isso, esse vetor. E isso nós vamos usar a pseudo-inverse vezes a velocidade que queremos chegar. Tá? Tá claro? Aí vai ser usado para poder definir, para poder ser capaz de seguir uma determinada trajetória, né? E para poder definir para poder seguir essa pré-definida trajetória, então nós podemos definir a cada instante qual é a velocidade que temos que aplicar a cada um desses motores, né? Usando a pseudo-inversa do Jacobian. Essa é a inverse differential approach inverse differential kinematics. É claro? Tem perguntas? Todo mundo tá. Eu vou chegar com um exemplo muito mais prático ainda para poder fazer passar isso muito bem. Vocês vão ver. Mais dois conceitos que queremos escrever: redundância e singularidade. Como que a gente viu a cinemática inversa, né? O desenho de cinemática inversa? Precisamos sempre usar
o inverso do jacobiano. Mas se essa matriz jacobiana não é quadrada, vocês sabem que uma matriz quadrada pode ser invertida. Se ela não é quadrada, significa que ela tem um rank deficiente. Pode ser uma coluna que falta, aí você tem, em vez de ter um quadrado, a matriz seja quadrada, seja um retângulo assim. Pode ser rank deficient, seja falta algumas linhas, né? E a matriz ela vira um retângulo assim, né? E isso não é invertido. Então, como que a gente faz para poder, apesar de ter uma matriz que não é quadrada, como que podemos inverter isso? Então, temos que usar o pseudo-inverso. Você já vai ter que ter algumas parâmetros que faz que quando você está compensando. E tem várias métodos, nós vamos usar a méthode de Moore-Penrose e o jeito de calcular o pseudo-inverso J-max. Para passar o J do outro lado. Temos dois casos a diferenciar. Temos dois casos. Essa matriz ela pode ser não quadrada, então, um retângulo assim, horizontal, ou um retângulo vertical. No caso que estamos com uma matriz, e nós vamos ver o detalhe depois, no caso que temos uma matriz que seja não quadrada, mas que falta uma coluna, né? Aí estamos column rank deficient. Seja que, por exemplo, esse manipulator de três graus de liberdade, temos três generalized coordinates, Q1, Q2, Q3, três motores, estamos capazes de controlar só 2 graus de liberdade, seja X e Epsilon do F. Não estamos capazes de controlar a orientação, né, θ desse ponto, né? Então, se estamos considerando, na verdade estamos, mas não estamos capazes de colocar em qualquer posição, qualquer direção para a posição dessa coisa. Então, vamos considerar só a posição x e y dessa coisa. Aí temos, por exemplo, imagina que isso, aqui colocamos uma caneta, você vai ser capaz de escrever, né, qualquer lugar, desenhar qualquer lugar dentro dessa folha, né, desse plano, você vai poder desenhar. Mas você não vai ter uma orientação sobre a caneta, né? Então temos só 2 graus de liberdade, que seja a posição x e y, que são controláveis para esse mundo. Porém, temos 3 graus de liberdade. Seja que o robô ele vai ser a matriz vai ser column deficient, e seja que o robô vai ser redundante. Seja que para poder chegar nessa posição aqui de F, podemos ser assim, com Q1 assim, mas podemos também ter um Q1 aqui, Q2 aqui e Q3 aqui. Temos várias, é redundante, temos várias, vai depender de onde que eu estava quando eu estou querendo chegar a um ponto, eu vou tentar aplicar aquele algoritmo que a gente acabou de ver, e redondamente se aproximar da coisa, vai depender de onde que eu estou. Tá? Então, aí, quando é um rank deficiente, seja que nós vamos ter um robô que é redundante. Tem várias possibilidades de chegar na mesma solução. Tá? Então, como que vai funcionar? Então, a pseudo-universo, o que ela vai fazer? Ela vai minimizar a norma 2, né? A norma 2 do Generalized Coordinate, da velocidade, Generalized Velocity, né? Do Q dot. Ela vai pegar isso, ela vai compensar pelo mínimo, usando mínimos quadrados, né? Seja que dentro do set do espaço de solução que temos para chegar a uma solução, a pseudo-universo vai considerar a que está usando mínimos quadrados, seja o mínimo esforço, né, o mínimo movimento para poder chegar numa posição. Tá? Ok? Aí, a solução vai ser Q dot, né, a solução para chegar numa certa posição a solução para chegar numa certa solução que você quer chegar, né? Se uma posição está aqui, você quer chegar, você quer aplicar uma certa velocidade
não estamos em velocidade de impressão. E que dói, né? Aí estamos capazes de, com a inversão dessa matriz de Jacobian, estamos capazes de definir a partir de uma velocidade desejada no N defector, estamos capazes de definir qual vai ser a velocidade que nós vamos ter que incrementar para Q1, Q2 e Q3. O Q1, Q2 e Q3 está com uma certa velocidade. Qual é a velocidade a mais que nós vamos ter que dar para poder definir no próximo time step qual vai ser a velocidade desse vetor F. Tá? Ok? Mas tem uma coisa aqui, que no caso do robô manipulador, onde que a base é fixa, não tem problema porque a base é fixa, mas nós vamos ter um truque matemático que vai consistir a colocar adicionar a essa coisa um null space vezes uma velocidade inicial, que é zero. Ok? Por quê? Aí, já que matematicamente vai ter uma solução infinita, que pode escrever daquele jeito, né? Então, desculpa, eu me perdi um pouquinho. Matematicamente, o número infinito de possibilidades que temos pode ser escrito adicionando o null space vector, que é a matriz N, que vai, assim, se você faz isso, nós vamos ver daqui alguns slides, porque que vai servir, nós vamos ser capazes de considerar as velocidades, aí não estamos considerando nada de velocidade inicial, né, para o cálculo das velocidades dos motores, Colocando isso, pré-multiplicando o null space para um set de velocidade aqui, estamos evitando vamos possibilitar a possibilidade de definir que esse ponto aqui é zero, né? Esse ponto aqui é zero, ou seja, a velocidade de F é zero, ou seja, não queremos que mexa a velocidade do ponto F, mas queremos mexer outra coisa, seja que em vez de fazer esse meu manipulador, em vez de fazer isso, queremos fazer isso. Seja, mexer a base, né? Para poder mexer a base, seja que nós vamos colocar, no defector, nós vamos colocar uma condição que o F, que é esse ponto aqui, esse F, a velocidade do ponto F, fica zero. Mas se fica zero e você não tem essa coisa aqui, se fica zero, se o erro é zero, nós vamos ter zero aqui, então não vai mexer, não vai achar uma solução. Aqui, adicionando o null space, que é definido para matriz quantidade, menos o inverso do jacobiano vezes pré-multiplicada ao jacobiano, nós vamos conseguir colocar, aí vai ficar zero, nós vamos conseguir colocar uma velocidade, guardar uma velocidade numericamente estável, vamos conseguir a ter uma influência, a mexer os músculos, a mexer a base, né? Mexer uma coisa, né? Mas adicionar algum grau de liberdade, vocês vão entender isso no próximo slide. Tá? Assim, não importa a velocidade, Q0 dot, que é a velocidade inicial, nós vamos achar uma solução para erro. Tá? Mas você é zero. Tá bom? E outro conceito importante é o conceito de singularidade. Nesse caso, em vez de ter uma matriz que é J, que está assim, né, retangular assim, ela vai ser retangular assim. Ou seja, quando você vai inverter ela, vai faltar um rank, vai faltar uma linha. Então, e nesse caso, por exemplo, se o robô está nessa posição assim, e que você quer dar uma velocidade para ele assim, obviamente, ele não pode ir mais para cá, ele não tem uma possibilidade de dar uma velocidade para cá, não é possível. A única velocidade que ele pode dar é para cá, o mais próximo é de ir para cá, né, nessa direção aqui. Ele não pode, porque você está com o braço estendido aqui, né? Então, o fato de fazer uma pseudo-inversa, quando você vai minimizar a distância, a velocidade
entre onde você quer ir, a velocidade, o vetor de velocidade de onde você quer ir, a velocidade onde que você tem agora, seja r.goal menos r, não vai dar para fazer ele não vai calcular isso, né? Então, o que vai acontecer é que ele vai usar absolutamente a coisa mais próxima que ele pode fazer, seja no máximo, no mínimo quadrado dessa distância, seja esse vetor aqui, né? O máximo que ele pode fazer. E faz sentido, né? Você está numa posição braço externo, eu não posso mais ir nessa direção. Eu só posso ir para baixo, só posso ir nessa direção aqui, né? Girando esse botão aqui, né? Então, usando a pseudo-inverso de J, então nós vamos ficar com certeza que o end effector, a velocidade do end effector, vai conseguir a chegar ao objetivo de velocidade, mas só nas restrições dentro do escopo, do mínimos quadrado, né? Usando o mínimos quadrado. Tá? Entendendo? Em vez de fazer esse vetor, ele vai fazer esse vetor, que é o mais perto do vetor que ele pode fazer. Beleza? Tem perguntas? Não? Então, vamos ver para as pernas. Por que eu estou enchendo o saco com essa multispace? Vocês vão ver. Uma estrutura kinemática para um robô móvel com pernas está assim, né? Na verdade, ela não é rigidamente conectada ao chão, né? Ela pode, na verdade, está orientando de qualquer jeito, né? Então, para poder fazer isso, nós vamos adicionar, então, um free floating base, seja que no corpo do robô, quadrupede aqui, nós vamos colocar um frame, né? Um frame que é flutuante, seja pouso no espaço do robô. Ele pode ser ele pode ser pulado, ele pode ser, não importa, né? Eu vou usar meu iBook. Aí. Temos o robô aqui, né? Quando ele não está no chão, ele pode estar em posição, tipo, ele pulou, ele pode estar assim, né? Então nós vamos colocar aqui um frame para poder definir a orientação espacial do robô. Mas é uma coisa que a gente não conclui com o armador, isso é um fato, né? Mas podemos modelar esse frame usando como se fosse uma sucessão de 3 graus de liberdade ou de translação e de 3 orientações, 3 posições e 3 orientações, como se tinha um manipulador segurando ele com o que eu estou fazendo. Então, aí eu tenho um manipulador que está controlando a minha mão, e onde que eu posso colocar um X e Y e Z onde que eu quero, e também o pitch e eu, como que eu quiser. Então, segurando aqui, mas essa, na verdade, o meu braço aqui é a natureza, né? A natureza, é a física, né? Não é uma coisa que eu estou controlando. Eu não tenho atuador para controlar isso. Isso é um fato, né? Ok? Então, isso vai ser um unactuated, nós vamos chamar isso de QB, vão ser os parâmetros de General Coordinates B, que são unactuated base coordinates, já que não é uma coisa atual, mas que vai ser capaz, usando isso, estamos capazes de definir, em relação ao frame inercial, estamos capazes de definir a pose desse frame que está ligado ao corpo do robô, ok? E temos também o General Coordinate, então, desse robô vai ser um stack desses PB, né, desses 6 graus de liberdade, né, translação de 6 posições, 3 de posição e 3 de orientação, em cima do stack dos actuated base, seja dos actuated joints, seja vai depender também essa posição vai depender da posição da posição, né, da orientação, do ângulo de cada um desses joints aqui, cada um dessas pernas. E se tem um contato, nós vamos precisar, quando o robô está no chão, eu vou poder mexer com a posição de cada um quando o robô está no chão, a posição de cada um dessas pernas no chão vai definir a base, né, vai definir a posição geral do robô.
Ok? Então, temos o General Coordinates, no caso do quadruped, que é a concatenação da parte que eu não conheço, né? Que eu não posso fazer nada, seja unactuated base, e dos joints, dos robôs, os motores que eu posso atuar. Tá? Seja que aí eu vou poder colocar algumas condições de restrição, seja, eu vou colocar, por exemplo, que esse footpoint F, né, a velocidade I é zero, seja que eu estou no chão, o P está no chão, o P está no chão, o P está no chão, e eu estou aplicando uma velocidade, quando a velocidade vai ser zero, né, quando eu tenho o chão, né? O ponto de contato no chão, ele não vai ter uma velocidade, não vai ter escorregamento. Mas, mesmo assim, eu vou poder mexer com os outros. Então, significa que eu vou ter a velocidade RF desse ponto, que está no chão, vai ser o jacobiano de F vezes a coordenada, o general coordenada interna, e vai ser igual a zero, ok? Tá, beleza? Mas a gente viu que se eu faço isso, bom, eu não posso calcular, eu faço uma inversão S igual a zero, eu não posso fazer uma inversão R igual a zero, eu não posso pré-multiplicar. Se eu pré-multiplicar a transposta a transposta da absoluta inversa do jacobiano passando do outro lado, já que R é igual a zero, eu vou ter zero aqui. Eu vou conseguir achar uma solução. Porque tudo vai ser zero, né? O zero vai apagar tudo, né? Se eu faço isso, se eu uso isso aqui, RF igual a zero, eu quero calcular, o objetivo é de calcular qual é o centro de ângulo que eu quero para uma certa posição. Então, a velocidade do corpo. Então, eu vou colocar, pré-multiplicar esse zero com a pseudo-inversa do jacobiano, mas multiplicar por zero vai ser zero, então vou ter zero. Então não dá para fazer isso. É por isso que tem que colocar o null space. Aí nós vamos selecionar a velocidade de cada joint de um jeito que essa restrição seja que o ponto está em contato no chão, seja que a velocidade desse ponto F é zero, usando esse null space. Aí, a generalized coordinate de velocidade vai ser igual a isso, onde nós vamos ter zero, mais o null space e Q0, dependendo. Isso Q0 é uma posição inicial nós vamos chegar até uma solução, e não um zero. Né? Ok? Isso permite de fazer o seguinte: se você quer usar as pernas para poder controlar a pose do robô, ou seja, controlar o robô para fazer para subir, né? Eu vou fazer o seguinte: eu sei que a velocidade do body, air body aqui, né? Air body é igual ao jacobiano do body vezes o generalized velocities, Q dot. Né? Aí, se eu faço isso, eu sei que esse Q dot é igual a, na verdade, porque estamos em contato, está igual, na verdade, a NFQ0. Então, vai ser a velocidade do corpo inteiro vai ser igual a J-body vezes o null vector vezes generalized coordinate Q0. Tá? Agora, se eu quero saber esse Q dot, eu vou passar isso do outro lado, ou seja, que usando a restrição que eu tenho o ponto a zero, né, aqui, eu vou reutilizar esse Q aqui, essa é a mesma coisa que aqui, né? Sabendo que eu tenho isso, eu tenho Q dot, que vai ser igual a o null vector vezes a pseudo-inverso do jacobiano body pré-multiplicada o null vector F, ok? S invertido, S é uma matriz quadrada, quer dizer, S é uma matriz que dá para inverter, porque é pseudo-inverso, vezes esse air body, a velocidade. Então, aí eu sou capaz de achar uma solução para poder colocar, eu quero que a velocidade do body seja só uma velocidade de tanto na direção de Z, eu vou ser capaz de achar qual é o set de velocidade que eu tenho que aplicar nesses motores aqui que eu tenho, né? Nesses motores que eu tenho para poder subir o corpo, né? Aqui isso vai ser uma coisa que vai implicitamente aparecer, porque estamos querendo ir na direção aqui, tá? Beleza?
Tá? Nós vamos, matematicamente, ser capazes de achar uma solução. Tá claro? Não muito? Tem que dar uma olhada melhor depois. Vamos usar um exemplo mais simples. Uma roda, para poder você entender como que funciona essa coisa antes de usar o exemplo mesmo. Então, olha assim, vamos usar não o motor, o robô com pernas, mas um robô simples com rodas. Vai ser o seguinte, esse robô é capaz só de ir para frente e para trás, só de andar na direção de X, ok? O que sabemos? Sabemos que essa roda ela tem um ponto P, né? Vamos definir um ponto P, que esse ponto P ele está dependendo dessa velocidade, desse ângulo phi, né? Ok? Esse ângulo phi, e temos o x, que é a posição a posição do robô, a posição do centro, ou seja, a vector definindo a posição do robô em x. Então, a general coordinate vai ser esses dois parâmetros, vai ser x e phi, né? Porque nós vamos colocar dentro desse Q, ok? Nós vamos ter mais restrição. Quais são as restrições? Você se lembra, a gente viu da outra vez, que quando tem uma rotação, tem um ponto de rotação em torno de uma roda, tem um ponto dessa roda que não vai se mexer, que é o ponto do contato. Ou seja, esse ponto P, quando esse ponto P está no chão, desculpa, primeiro, esse ponto P, então, que está randomicamente em cima a definição desse ponto P que está dentro dessa roda, para definir ele matematicamente, vai ser ROP, esse ROP vai ser X mais o raio da roda sin phi, ok? E em Y, a altura desse ponto P vai ser R mais R cos phi. R mais R cos phi. Tá? Seja que se phi é igual a 0, R cos phi vai ser igual a 0, porque cos 0 é 0, nós vamos ter R. Seja que se phi é igual a 0, se phi é igual a... desculpa, peraí. Se phi é igual a 0, P vai ser aqui. E o que é essa distância aqui? Essa distância aqui é 2R. Esse Y aqui vai ser R mais R, vai ser o diâmetro. Se phi é igual a 180 graus, cos 180 graus é igual a menos 1, então vai ser R menos R, o ponto vai estar aqui. Ok? E R sin 0, R sin 180 é igual a 0. Então, nós vamos ter a posição, esse ponto P vai ser na posição X. Tá certo? Vou bem devagar para vocês entenderem. Tá? Beleza? Ok. Aí estamos capazes de definir no espaço a posição desse ponto P. Ok? Mas tem uma outra... Então, para calcular o jacobiano, então, né? Para calcular o jacobiano, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse AOP em relação a I, ok? E nós vamos poder derivar esse vector em relação a todos os coordenadas do vector de generais coordenadas. Ou seja, nós vamos pegar, vai ser uma matriz 3, 3, porque temos três elementos, onde que você se lembra da definição do jacobiano? Vou montar de novo, ok? Aqui. Então vamos pegar ROP, nós vamos, o elemento 1 na matriz vai ser derivando o vetor em relação ao primeiro elemento do general coordinate. Nessa linha aqui o segundo aqui vai ser derivando ROP em relação ao segundo elemento da matriz de coordenadas, etc, etc. Aí vai ser a segunda linha do vector R, a segunda linha, mesma coisa, derivando
pelo primeiro elemento do Generation Ordinate, depois do segundo, terceiro, etc, 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 etc. Então, aqui temos, voltando aqui, como que eu vou definir o jacobiano aqui? Eu vou pegar a primeira linha, eu vou derivar isso em relação a primeiro elemento, a x. Então, derivado parcial de x em relação a x, né, é x. Mais R sin phi, esse é independente de x, então vai sumir. Então, derivado de x em relação a x vai ser 1. Pronto, 1. O segundo elemento vai ser de pegar isso e de derivar em relação a phi. Então, dx em relação a d phi vai ser 0. Mais dr sin phi em relação a d phi vai ser... Eu falei para vocês, os sin são simpáticos, então não, eles viram cos, mas não estão trocando o sinal. Então, nós vamos ter, no final, vai ser R sin phi, isso vai ser igual a derivada em relação a phi, vai ser R cos phi. Tá? Mesma coisa para o segundo elemento, is derivada a x. Isso é 0, isso é 0, 0. Is derivada a phi. Os cossinos não são simpáticos, então nós vamos ter menos R cos phi, menos R cos phi. E is derivada a x é 0, e is derivada a x a phi é 0. E aí temos o nosso jacobiano. Esse é fácil. Aí temos o jacobiano. Beleza. Agora temos mais uma restrição, que é a restrição de contato. Ou seja, o que sabemos a mais? Sabemos que quando temos uma roda que está girando aqui, que quando o único ponto, se você lembra da aula da semana passada, o único ponto que não tem uma velocidade é o ponto de contato aqui. Ou seja, que quando o P está exatamente aqui, seja aqui, P tem uma velocidade de 0. Tem uma velocidade de 0. Tudo está girando em torno de P. Ok? Seja, a qual momento temos o P que está igual aqui? Só no momento que phi é igual a pi. Quando phi é igual a pi, o P está exatamente aqui e sabemos que nesse momento a velocidade é 0. Então, seja que a velocidade do ponto P em relação ao frame inicial I, quando phi é igual a pi, é igual ao jacobiano de P em relação a I, quando phi é igual a pi vezes o general velocity, porque estamos falando de velocidade. Seja que colocando sin nós vamos pegar o jacobiano, colocar phi igual a pi, ok? Phi igual a pi. Então, 1 aqui vai ser 1, com certeza. R cos pi é igual a menos R, menos 1 vezes R igual. Menos 1 vezes R igual a menos R. Então, nós vamos ter isso, 0, 0, 0, 0. E aí nós vamos ter Q dot, que é X dot e Phi dot. E aí, se você está desembrulhando essa condição aqui, né? Estamos aqui com... vocês estão vendo aqui que, se você está multiplicando essa matriz, nós estamos vendo que X dot menos A phi dot igual a 0. Essa é a famosa condição que vocês já viram na física, a condição de rolamento. Tá bom? Tudo isso por isso. Beleza? Tem perguntas? Todo mundo está perdido? Tá bom. Tem mais uma. Mais uma apresentação. Vamos ver um exemplo de aplicação, como que funciona, para ver todos os conceitos juntos. A partir do exemplo prévio, com o manipulador de planar de 3 links, né, e pode ser um manipulador planar, se ele tem manipulador se a base fixa, pode ser a gente vir uma perna, se a gente adiciona o null space vezes uma condição inicial de movimento, seja que em vez de esse manipulador, base fixa, né? Base fixa. Agora, se eu estou empurrando uma coisa aqui, eu vou me afastar. Olha, o mim. O mim marçou, olha.
Aí, se essa base é fixa, eu que vou empurrar uma coisa, né? Eu vou mexer aqui, eu vou empurrar uma coisa. Agora, se eu coloco uma restrição, tipo, eu estou tocando aqui, a borda da minha câmera é fixa, né? Eu vou fazer isso, eu vou me empurrar. Mas para poder fazer isso, eu tenho que liberar o grau de liberdade aqui, usando o boot space, como que a gente viu, tá? Para poder mexer, tá? Então, aí, nesse caso, não é mais um manipulador, mas é uma perna, né? Vamos falar aqui uma perna. Nós vamos também, com o objetivo, aplicar esses conceitos de general coordinate, de jacobiano e de inverse cinemática, tudo junto para ver como que funciona. E nós vamos controlar o end effector para o robô que é o objetivo mesmo. Tudo isso, sim, rapidamente. Depois de definir o problema, nós vamos ver a cinemática inversa e nós vamos depois falar também do inverse differential cinemática. Primeira coisa a fazer com o manipulador, então, fazer o quê? É de determinar o jacobiano end effector para esse manipulador de três lados. Como que eu faço para fazer isso? Determinar o jacobiano, eu vou primeiramente introduzir um sistema de coordenar. Então, a gente falou que sistematicamente nós vamos colocar para simplificar também os cálculos, nós vamos colocar esses frames sempre no centro dos joints. E, para ser um pouquinho legal, nós vamos sempre colocar esses frames orientados na direção do link, né? Para ser dependendo do link precedente, aqui, na direção do link, eu estou colocando aqui, né? Tá, viu? Eu estou apontando para o próximo joint aqui. O X está apontando na direção do próximo joint. O X está apontando na direção do próximo joint. E para simplificar tudo. Tá, beleza? Uma vez que eu introduzi esse sistema de frame, para cada pedaço do meu manipulador que está se mexendo, eu vou introduzir o generalized coordinate. Aí, simplesmente, nós vamos colocar uma rotação relativa a cada link, respeitando o link, o predecessor. Ou seja, viu, Q1 vai ser o ângulo entre o link anterior e o ângulo do link corrente, né? Ou seja, Q1 é o ângulo entre X1, entre a orientação do X1 e do X0, ok? Q2 é o ângulo entre o X2 e o X1. X3 é o ângulo entre X3 e X2, ok? Fazer isso. Assim, sempre nós vamos depender do passado, né? Da configuração anterior, mas nós vamos considerar localmente, né, o ângulo Q1, Q2, Q3, localmente considerando assim, em relação ao predecessor. Tá bom? Depois nós vamos fazer a cinemática direta, né? Seja, a partir do momento onde que eu tenho esse frame, a partir do momento que eu conheço os ângulos, a partir do momento que esses L são coisas fixas, né? Não se mexem, né? São coisas que não vou reduzir de tamanho, uma tamanho fixo, rígido, não é flexível, tá? Nós vamos determinar a posição do end effector como uma função da general coordinate, usando as rotações sucessivas do jeito que a gente utiliza. Seja que, nesse caso, A ou F é igual a essa coisa aqui. Nós vamos ver como chegar nessa coisa aqui. Essa é só uma multiplicação de matriz consecutiva, de matriz homogênea de transformação. De matriz de transformação. E vocês são capazes de fazer isso sozinho, porque vocês viram no último vídeo como que eu passo essa coisa. Seja que A ou F é igual a, em relação a 0, é igual a O1 em relação a 0, mais A1, 2 em relação a 0, mais A2, 3 em relação a 0, mais A3, 3F em relação a 0. Mas você se lembra que em relação a 0 significa que, né, a expressão de um para o outro vai ter que fazer algumas transformações. E fazendo isso, você é capaz de determinar. Eu não faço de exercício porque estamos extremamente atrasados, mas, enfim, uma vez que você tem isso, basta só derivar essa matriz
em relação a cada elemento de Q, seja em relação a Q1, Q2, Q3, cada linha dessa matriz, em relação a... E aí vocês estão considerando a chegar ao jacobiano. A derivada, então, se você está derivando DROF em relação a Q para a primeira linha, em relação a Q0, a Q1, por exemplo, isso vai embora, isso vai ser menos L1 sin Q1, isso vai ser menos L2 sin Q1 mais Q2, etc, etc, etc. Tá? E aí temos o primeiro. Depois você vai derivar em relação a Q2. Aí você vai chegar a isso. Isso vai sumir, isso vai sumir, isso vai ser menos L2 sin Q1 mais Q2, menos L2 sin, né? E isso vai ser menos L3 sin Q1 mais Q2 mais Q3. Menos L3 sin Q1, Q2 mais Q3. Tá certo. E o último, aqui, isso deriva para Q3. Então, isso não tem Q3, isso não tem Q3, isso não tem Q3 e 0. Só vai ser isso, vai sobrar menos L3 sin Q1 mais Q1 mais Q2 mais Q3. É isso. Isso é para a primeira linha. Você vai aplicar a mesma coisa para a segunda linha aqui. Você vai derivar parcial em relação a Q1, aqui, em relação a Q2, aqui, em relação a Q3, então, aqui. Tá? E aí, 0, então vai ser 0, 0, 0. Temos essa matriz aqui. Tá? Isso vai ser o jacobiano. Já estamos vendo que quando eu vou fazer a transformação inversa disso, estamos com o row deficiente, nós vamos ter column deficiente, quando vai ser isso, e column deficiente significa que esse manipulador redundante. Ou seja, que para poder chegar numa definição, para definir esse vetor R ou F, vai ter sabemos que vai ter várias possibilidades. Aqui, do jeito que está, por exemplo, aqui, com Q1 aqui, com Q2 aqui, com Q3 aqui, para poder chegar num desenho assim, né? Ou seja, tac, 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 para poder chegar no F. Ok? A mesma coisa. Não sei se vocês estão vendo bem, não posso desenhar, enfim. Posso desenhar? Eu posso desenhar. Poderia ser essa coisa assim, né? Para chegar na mesma coisa. Podia ser isso, isso e isso. Uma outra solução para chegar no mesmo F. Tá? Então, isso aqui Q1 aqui e esse é o outro Q1, esse é o outro Q2, né? Em relação a isso. Q2 é assim, e em relação a isso, Q3 é assim. Tá? Ok? Mas chegamos no mesmo resultado. Beleza? Como que eu faço para tirar isso? Aí, pronto. Então, uma vez que a gente determinou então, o jacobiano, uma vez que o jacobiano está determinado, nós vamos aplicar a cinemática inversa. Seja que o objetivo vai ser de definir, a partir desse vetor RF, que depende dos coordenados Q1, Q2, Q3, determinar qual vai ser o Q para poder chegar a essa distância aqui. Para fazer isso, nós vamos usar uma solução iterativa. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer Q1 de I mais 1, o seto de grau, o seto de ângulos para chegar para me aproximar disso, uma nova interação, né? Vai ser onde que eu estou, mais a pseudo inverso do jacobiano vezes a distância ainda que eu tenho que resultar. Seja, eu vou fazer, qual vai ser meu próximo set? Vai ser Q1, seja a posição atual usando cinemática direto para poder saber, usando aqui eu conheço Q1, Q2, Q3, eu sei que RF está aqui, eu vou usar, aqui tem 0, vai ser menos 25, aqui vai ser menos 25, e assim vai ser menos 50. Isso, vou usar esse set, eu vou adicionar esse vetor, eu vou adicionar isso ao jacobiano, a pseudo-inversa do jacobiano, a gente calcula usando o Moore-Penrose, como a gente vê, o MATLAB vai fazer para você, não se preocupa, vezes a posição, a distância que temos que percorrer ainda aqui, né? Ou seja, R menos RG, né? Seja essa distância aqui. Iterativamente, o jacobiano nós vamos evaluar, então, o jacobiano na posição Q corrente, né? De onde que estamos, seja colocando dentro do jacobiano as valores de QI,
né, seja que eu acabei de falar. Nós vamos fazer a pseudo-inverse e multiplicar isso pelo erro, seja a distância, ainda para poder chegar lá. Né? E adicionar isso à posição onde que estamos. Seja que se começarmos na valor P0, né, seja 0, 0, 0, o braço externo aqui, nós vamos ter um ponto que está aqui, e vocês estão vendo essa animação, não sei se foi claro, eu vou voltar para ver se funciona. De novo a animação, vou ver se funcionou. Começa de Q0, e aplicando essa coisa, nós estamos vendo que, aplicando iterativamente essa coisa assim, daquele jeito, estamos chegando na solução final. Já em 4 iterações estamos chegando a um delta, a um erro aqui, é menor de 10 menos 5. Ou seja, que em 4 vezes rodado de cálculo de fazer essa coisa, estamos chegando a zero já. Em 4 passos de simulação iterativamente, a partir dessa posição aqui, estamos capazes de chegar a essa posição aqui. Tá certo? Tá? Mas tem várias posições possíveis, né? Porque temos 2 dimensões controláveis, mas temos 3 jogos, um manipulador redundante, né? Eu falei para vocês. Então, o resultado final para poder chegar nessa posição aqui vai depender do resultado da posição inicial. A gente viu que quando estamos começando aqui, o robô vai fazer assim, esse vai ser o resultado final da pose do robô para poder chegar aqui. Mas, se estamos começando dessa posição aqui de 0,90 a 0, ele vai passar aqui, ele vai se aproximar, e a posição final vai ser isso, ok? Se estamos nessa posição aqui, e que estamos rodando esse algoritmo, que é mais perto, ele vai se aproximar dessa posição aqui, e a configuração final do robô para poder chegar nessa coisa vai ser, de novo, mais uma coisa diferente. Tá? Então, em conclusão, já que esse robô é redundante significa que temos 2 graus de liberdade, x e y, para poder chegar, né? Esse é definido só com 2 parâmetros, mas temos 2 graus de liberdade para o mundo, né, onde que podemos atuar, mas temos 3 graus de liberdade para esse lugar, significa que não tem uma solução única, e a solução final vai depender da condição inicial, de onde que o robô é, para poder convergir numa solução. Tá claro? Tá? Aí fica super legal também, porque podemos usar o Inverse Differential Kinematics. Quando estamos falando de controle, então, o objetivo, muitas vezes, não é simplesmente de achar qual é a posição, a configuração para chegar ao objeto. Às vezes, a gente quer descrever uma trajetória completa para o robô. Seja, para ser capaz de mexer o end effector ao longo de uma trajetória, né? Não só qual é a solução disso. Então, você pode fazer interativamente, eu estou aqui, eu quero chegar, eu estou aqui, eu quero chegar até aqui. Não, você não quer fazer diretamente, né? Você viu que ele quer fazer isso. Talvez você quer fazer uma coisa assim para chegar aqui. Então, poderia fazer uma possibilidade, esse caminho que eu estou mostrando aqui, esse caminho pode ser uma sucessão de pontos que você vai chegar, e aí você vai forçar o manipulador a chegar a fazer uma coisa. Mas pode ser que você só definiu o objetivo, mas esse não passa mais, né? Será que você vai calcular essa universidade muitas vezes para chegar, cada ponto de interação você vai ter que fazer o trabalho que o estágio anterior. Aí podemos fazer o seguinte, de chegar em torno de apresentar uma certa velocidade para seguir uma trajetória nessa coisa. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós queremos aplicar o Inverse Differential Kinematics, seja que nós vamos calcular a velocidade do ponto, não o controle de posição, mas o controle de velocidade. Seja que, ao invés de ter F de Q igual a JF de Q, nós vamos ter RF dot de Q igual a JF T dot, né? E nós vamos fazer o pseudo-inverse para o generalize velocity, né? A velocidade general. Aí, uma vez que você fez isso, você pode fazer o seguinte, aplicar uma regra que, por exemplo,
queremos que tenha uma onda sinusoidal na direção vertical, guardando o end effector horizontal. A posição ou seja, aí eu estou colocando aqui, eu estou falando que esse F, a velocidade que eu quero controlar, né, F de t, vai ser 0 e 0, em x e em z, mas vai ser sinus de t. Queremos uma trajetória que seja uma sinusoidal, né, aqui. Aí a velocidade derivada dessa função F de t, nós vamos colocar cos t aqui, né? E fazendo isso, estamos capazes de usar o jacobiano e de fazer aquele movimento que você viu. Só que como você viu que o jacobiano vai ser uma matriz 2, 3, porque temos 2 DOF, o problema é canais, são uma posição X, Y que você pode acessar dentro do mundo, mas você tem 3 atuadores, 3 atuadores significa que a matriz jacobiana vai ser uma matriz 2, 3, seja que ela vai ter uma coluna, vai faltar uma coluna, né? Quando você vai inverter, né? Então, aí, usando o pêndulo peluso tiro inverso, nós vamos usar nosso algoritmo vai usar sistematicamente a solução do mínimo quadrado para poder chegar a uma solução. É isso que ele está fazendo. E aí, nós vamos adicionar no null space. Adicionando no null space, letro significa que nós vamos colocar null space a matriz de identidade menos a pseudo-inverse de F vezes o jacobiano, a pseudo-inverse do jacobiano vezes multiplicado ao jacobiano, e nós vamos então ser capazes de colocar dentro dessa coisa uma condição inicial, F que é zero, tomar cuidado dessas coisas. Significa que nós vamos ter uma solução numérica estável, mesmo quando x está zero aqui, né? Colocar uma coisa, uma relação aí, não vai ser zero, mas vai ser uma relação sim. Quer dizer, nós vamos colocar o jacobiano cos t, então nós vamos ser capazes de fazer como que está na vídeo, né? Isso pode ser interessante se você quer fazer um tipo de obstáculo avoidance, já que você não quer que seja que o manipulador bate, uma parte do manipulador bate para poder chegar numa certa configuração que você quer chegar. Tá? Então, a gente viu que usando esse null space, estamos capazes de respeitar, de achar uma solução para os DOF internos, né, sem influenciar o movimento do end effector. Aí, você pode fazer o seguinte também. Então. Nós podemos falar que vamos colocar uma certa velocidade inicial, né, que é zero, que corresponde nessa partícula aqui, né, no null space. Nós queremos uma certa velocidade que varia em variação sinusoidal, mas também queremos que o end effector seja a zero, seja que o end effector não se mexa. É exatamente a vida que está acontecendo aqui. Aí vocês estão vendo que na animação o que está acontecendo é que estamos decidindo que a velocidade do end effector vai ser zero, mas queremos aplicar uma regra, mesmo assim, já que o manipulador é redondado, para poder mexer o resto do manipulador do jeito que está acontecendo na vida. Vamos mostrar de novo essa vídeo. Aí. Aqui, esta está ficando fixa e estamos aplicando uma lei para ter uma sinusoidal aplicada nos movimentos da coisa, nos movimentos dos motores internos do manipulador, sendo que estamos fixos aqui e fixos aqui, mas dá para mexer aqui, tá? Isso é legal, né? Bem legal. Nossa, acabei no tempo. Tem perguntas? Tem perguntas? Rapidamente, então, eu vou mostrar para vocês, vou passar já a primeira atividade. Eu queria mostrar a primeira atividade para vocês, que está aberto, não? Vamos abrir. Então, eu vou tentar fazer o mais rápido, porque tenho que fazer alguns ajustes, mas nós vamos ter uma coisa que é aqui, o exercício 1,
vai ser bem... vocês vão se virar com os slides, não se preocupem que vocês vão conseguir. Nós vamos conseguir essa perna aqui, não dá muito para ver como que é, essa perna aqui, e vai ter algumas perguntas desse tipo, né? Usando o exercício. Eu estou corrigindo, então vocês vão saber, né, se funcionou ou não. Calcular a general coordinate, quais são as general coordinate da alfa, beta e gama? Aí vai ser de fazer a homogeneous transformation. Aí nós vamos ver o differential jacobiano e differential kinematic, onde você, no terceiro exercício. Depois nós vamos ter um exercício inverso cinemático no jeito numérico. Isso nós vamos usar VREP, onde que temos, vou abrir VREP, vou mostrar o resultado para você, controle W, não. Você vai ter uma cena do VREP que represente essa perna, ok? A perna está no ar, mas é isso que temos, ok? O primeiro exercício vai ser um exercício de cinemática direta, né? Seja, o objetivo vai ser, no MATLAB, o objetivo vai ser de... Deixa eu ver se... Ok. O objetivo vai ser de fazer isso. Então, você vai ter MATLAB, o objetivo vai ser de mandar o manipulador aí, eu não apertei play, funcionou. Ele já foi. Desculpa. Acho que nem precisa apertar play, porque eu já abri o... peraí, eu vou colocar a MATLAB. Um lugar onde que não atrapalha. Aí. Olha bem, o objetivo vai ser de ir a dois lugares. O primeiro lugar vai ser de ir aqui. Tem? De aqui e de ir depois nesse lugar aqui. Por que está demorando tanto? Sim. Seguro. O que está acontecendo? É muito lento. Primeiro objetivo vai ser de ir a um certo lugar, viu? Onde que está aqui, e depois de ir nesse lugar aqui. Não sei por que demora tanto, mas vamos ver. Ai, caraca. Bom. Ele foi aqui. Ele foi antes de quando eu apertei stop, ele foi lá e ele voltou. Não entendi por quê. Bom, enfim. Será que eu tenho mais de um VREP aberto? Bom, tá certo. E o segundo exercício vai ser um exercício de seguir essa trajetória. Vocês vão controlar, usando diversa cinemática, diferença cinemática, de fazer um controle desse ponto para seguir essa trajetória circular. Vou mostrar para vocês o resultado que eu vou liberar já vocês. E vai botar. Aí, pronto. Tá? Esse vai ser o exercício. Então, eu vou passar para vocês. Daí vocês fazem um relatório que mostra os resultados, que vocês fazem um relatório que mostra os resultados e que explica como chegar, o que aconteceu, etc, como se chegar. As coisas lá, relatóriozinho, onde você sabe fazer. Tá? Eu vou passar isso, eu vou deixar 2 semanas para vocês fazerem, como deadline, e vocês me mandam o resultado. O objetivo de colocar uma deadline curta é porque daqui 2 semanas já vai chegar a atividade 2. E se eu não coloco deadline, vocês vão acumular o trabalho, mas essa deadline ela é imune, já que não faz tanto mal se vocês estão ultrapassando. O importante é que daqui no final do semestre, a
até a última aula, vocês me devolvem todas as atividades. Eu acredito que nós vamos fazer quatro atividades, talvez sim, acho quatro atividades. Mas as duas primeiras vão ser muito, vai rápido, né? Então eu vou deixar 2 semanas como um objetivo para você fechar essa coisa, mas se vocês ultrapassam, não se preocupa, vai ser muito problemático. Então eu vou passar para vocês isso o mais rápido possível. Eu acho que com essa versão de Copernicus funcionando, deveria funcionar do jeito do passado. Eu vou ver. Se tem um problema... Bom, dentro da coisa tem também aqui esse teste MATLAB, essa é a explicação de como fazer, mas ela está desatualizando. Ela está falando de VREP em vez de Copernicus. A versão não é... Não, mas é a mesma coisa, né? O mesmo lugar, só que não se chama VREP, se chama Copernicus. Mas o caminho é o mesmo. Aqui não é VREP, é Copernicus para o Programming Remote. Teria que trocar isso. Mas eu acho que eu não vou editar essa coisa. Mas senão deveria ser a mesma coisa. Mas se tem um problema, na verdade não deveria ter, porque essa parte a gente já fez. Eu estou explicando como para testar com Simple Test, você lembra? A gente viu com MATLAB. A gente já testou MATLAB com VREP. Então, mas se não deveria funcionar, mas se não funciona, tem que ir lá no folder e pegar o root API DLL, o SO, se vocês estão no Linux, e colocar isso. Talvez nem está escrito no Bri 32, né, mas é a mesma coisa que a gente fez. Tá? Beleza? Tá bom? Eu vou passar para vocês. Se tem problema, vocês me falam terça-feira, quinta-feira, para resolver. Ok, gente? Perfeito? Eu vou tentar disponibilizar isso hoje ou pela amanhã para vocês tentar já começar a fazer. Parece complexo, a gente, como que eu falei, um semestre de graduação, de que fomos além do que está estudando em graduação sobre os manipuladores, a gente fez isso em 3 horas, 4 horas talvez, então realmente é rápido, mas eu prometo que se vocês estão olhando os slides, vocês conseguem implementar essa coisa e fazer o que está pedindo. E vocês vão ficar super felizes porque vocês vão ser capazes de fazer uma perna que está fazendo bicicleta. Tá? E depois disso, nós vamos largar essa parte de mobile robot usando pernas para focar na parte de mobile robot usando rodas e de fazer as coisas mais de robótica do ciclo Sync Act, que estávamos vendo nas coisas. Estamos um pouco atrasados na agenda, eu acho, não sei porque. Outubro, novembro, dezembro, temos 2 meses, temos um mês e meio, acho que a gente conseguiu fechar a coisa antes de Natal. Que é o caso, eu gostaria de fechar antes de Natal, para ficar tranquilo. Porque o semestre normalmente acaba metade de janeiro, mas eu acho que a gente consegue fazer o tudo. Eu vou passar no início. Tem algumas coisas que não são tão necessárias de fazer. Vamos ver. Tá bom? Beleza, gente? Ok. Bom apetite e até o dia depois da manhã. Até quinta. Tchau, tchau.